Olá, eu quero convidar você a fazer uma pequena, todavia profunda reflexão sobre um tema que no primeiro momento parece ter tudo a ver com economia, só que não tem. Fui jovem nos anos 70/80, comecei minha estrada como adulto nos anos 90, nos anos 2000, Cronos me avisou que eu já estava quarentão. Entre 2010/20 virei um cinquentão e aqui estou eu prestes a ultrapassar a casa das 6 décadas de vida. Tá, mas e daí? Vem comigo. Estudando, lendo muito, pesquisando mais ainda, buscando na história, eu sou historiador. Percebi que um dos causadores da infelicidade, veja bem, infelicidade em milhões e milhões de brasileiros, aqui no Brasil, foi um processo iniciado no pós-guerra e amplamente implementado a partir dos anos 90, denominado redução de custos. Calma. Não pretendo aqui falar sobre essa nobre ciência da qual nada domino, chamada economia. Vem comigo. Nós, brasileiros, gostamos de apregoar que somos o povo mais feliz do mundo por termos riquezas naturais, por sermos alegres e acolhedores, por acreditarmos que Deus é brasileiro. Tudo balela. Não somos os mais felizes. Podemos ser os mais otimistas, os mais esperançosos, os que têm mais fé. Só que mais felizes estamos longe de ser. Deixe-me tentar fazer você seguir comigo neste raciocínio. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda estava tentando se curar dos males causados pela Primeira Guerra. Ou seja, em um espaço muito curto de menos de 30 anos, o planeta deflagrou as duas maiores catástrofes humanas em um mesmo século. Entretanto, a partir dos escombros da Segunda Guerra Mundial, foi que o mundo começou a buscar organizar-se economicamente, tendo como maestro os Estados Unidos. Os países mais poderosos nos fizeram acreditar que o chamado globalismo era benéfico para todos. Até acredito que sim. Entretanto, esse negócio de globalismo foi empurrado goela abaixo dos chamados países de terceiro mundo. Terceiro mundo é um eufemismo para nações consideradas jeca tatu, como nós, brasileiros. Hoje o termo utilizado é nações emergentes, o que no fundo é a mesma coisa, é só semântica. Acontece que não tem como alguém que more na Coab, é um exemplo, querer conceber que sua vida siga nos mesmos moldes de quem mora no Alphaville. É um sapato que não cabe num pé de tamanho diferente. O globalismo fundamentalmente era isso, fazer com que todos se nivelassem por um único padrão, mas só quem tinha muito a oferecer. É o nosso caso, o caso do Brasil. A globalização, por exemplo, não alcançou a maioria dos países africanos. Notou isso? Daí que, dentre tudo que nos foi apresentado como modernismo e primeiro-mundismo, eram apenas truques para se apossarem de nossas riquezas. E assim foi feito. Tem uma música dos anos 80 que dizia em sua letra que nós, brasileiros, somos caboclos querendo ser ingleses. Lembra? A mais pura verdade, nos venderam muitos badulaques que não nos eram necessários ainda naquele momento, porque nós não estávamos preparados para ter tudo aquilo. Quer ver um exemplo? Carros caríssimos, porém de qualidade duvidosa para andar em ruas que nem asfalto tinham. Só para ficar nesse exemplo, pois eles são muitos. Juntamente com esse processo, vieram normas, regras, padrões, imposições, tratados internacionais com pesadas obrigações ao país signatário, no caso, nós. Por outro lado, os lobbies internacionais pressionando, comprando nossos 3 poderes, nos fizeram um país cativo. Os reguladores internacionais nos forçaram a adotar medidas que só nos caberiam quando nossa sociedade estivesse mais avançada. E isso, logicamente, não aconteceu. E pagamos caro,
muito caro por isso. No Brasil vivíamos tão melhor quando tudo era mais simples, mais abundante, até chegarem os chamados ISO. Lembra do ISO? Ou seja, certificações para normatizar as empresas brasileiras, estas cheias de gente despreparada. E isso fez com que essas pessoas fossem obrigadas a seguir padrões europeus, americanos, ou seja, fomos criando gargalos que até hoje emperram nossa vida. Como assim, você há de perguntar? Veja só, temos empresas com parâmetros internacionais e falta de mão de obra especializada para operá-las. Um dos princípios basilares desses novos tempos globais que nos foram apresentados a partir dos anos 80 foi a famigerada redução de custos. Chegamos onde eu queria chegar. Em nome dessa chamada redução de custos, pagamos muito caro. Os empresários foram sobrecarregados com sufocantes encargos e os funcionários viram a precarização de seus cargos e salários. Por redução de custos, entenda-se, aumento da carga horária de serviço, acúmulo e desvios de funções e os salários cada vez mais incompatíveis. Ou seja, o nó aperta quem paga e também quem recebe. Ao mesmo tempo em que o Estado deveria arbitrar o caos e deixar o mercado se regular, na verdade o Estado só atrapalha e se torna cada vez mais inchado. Pronto, foi criado o ambiente propício para que nas últimas décadas milhões de pessoas neste país, que tem tudo para ser o mais feliz do mundo, se transformasse em um moedor de carne de seus próprios filhos. Não fosse nosso país acostumado ao jeitinho, teríamos o potencial de estar na elite mundial. Só que aqui, malandragem reina. Todos querem se dar bem, todos desejam o melhor para si. E que se danem os demais. Uns fingem que ensinam, outros fingem que aprendem e segue o jogo. Mesmo sendo o maior país cristão do planeta, ainda ficamos devendo no quesito amai-vos uns aos outros. E por não termos desenvolvido o sentido de coletividade, sofremos muito. Principalmente quando, ao longo dos anos, fomos expostos a princípios globais aos quais não estávamos acostumados. A redução dos custos, na verdade, nos custou a redução de nossa qualidade de vida. Muitas horas de trabalho, impostos pesadíssimos, sem retorno na saúde, na educação, na segurança, no transporte público. Enfim, reduzir custos para quê? Para quem? Nessa matemática a gente sabe que quando se reduz custos, busca-se o aumento dos lucros. Lucro esse que muitos se enganam, na maioria das vezes, nem fica com o patrão. Quem dirá com o empregado? Em nome desse lucro material do qual milhões de brasileiros carregaram e carregam o país nas costas e não foram convidados para a divisão do bolo, padecemos com baixos salários que se transformam em baixas aposentadorias e por aí vai. O resultado dessa aritmética macabra é triste. Sonhos não realizados, expectativas de vidas frustradas, horizontes nunca alcançados, planos engavetados pela vida toda, viagens que nunca se transformaram em passagens aéreas, diplomas de universidades que nunca foram cursadas, a maravilhosa festa de casamento que nunca foi realizada, a comemoração de aniversário de 15 anos da filha que nunca mais haverá. Tudo isso enterrado em 7 palmos de terra. Maldita redução de custos. Que fique claro minha crença de que o capitalismo ainda é o melhor de todos os sistemas econômicos criados pelo homem até hoje. O que nos faltou foram homens de caráter para reger as políticas necessárias a impedir que o Estado chicoteasse impiedosamente seus cidadãos, como tem feito até os dias atuais. Como sempre digo, não é preciso concordar comigo. Todavia, não tenho a ilusão de que verei essa transformação. Entretanto, sei que ela virá.
Tudo mudará quando entendermos o verdadeiro significado do um por todos e todos por um. Por enquanto vivemos sob o antigo bordão do salve-se quem puder. Choremos juntos.